agora a gente vai falar de mais duas teorias que versam sobre a evolução, o conhecido mutacionismo e o neodarwinismo ou teoria sintética de evolução. Para mim, numa prova de vocês, mais possível de cair é o neodarwinismo. O mutacionismo é mais complicado, é mais difícil aparecer numa prova, tá? Mas se aparecer, vamos entender para não ter grande problema. O mutacionismo, ele acredita no poder das mutações. Que as mutações, elas vão gerar novas características no ser para ele se adaptar ao meio. Então, como é que seria a base da história? Nós temos um organismo A que vive no meio A qualquer. Ou seja, o organismo é adaptado ao meio ao que ele vive, beleza? Aí, esse meio aqui sofre uma transformação. Ocorrem alterações no meio, seja lá por quê. O meio que era de um jeito acaba sendo de outro. Você pode imaginar, por exemplo, num rio que foi invadido pelo mar e a água que era doce virou uma água salobra ou até uma água salgada. Essa mudança do meio acaba forçando que hajam mutações no indivíduo A. E com essas mutações, para se adaptar ao novo ambiente, o indivíduo A acaba se transformando em um novo indivíduo. Como o ambiente mutou, o indivíduo A também vai mutar e vai originar o indivíduo B, para se adaptar ao meio B onde ele está. O meio A sofre uma alteração para um meio diferente. Essa transformação induz mutações do indivíduo A, que vai se transformar para virar o indivíduo B. E aí, virando o indivíduo B, se adapta ao meio novo, às novas condições ambientais. Então, no mutacionismo, as mutações são induzidas pela transformação do ambiente onde o ser vive. O problema é que nós sabemos que mutações não são induzidas em locais específicos. A mutação não faz você se transformar exatamente naquilo que você precisa. As mutações são aleatórias, elas são ao acaso, trazendo características novas, gerando variabilidade, e aí sim, a seleção natural atuando nela, escolhendo os seres mais aptos à sobrevivência. Então o mutacionismo força um pouco de barra aqui nesse pensamento de uma mutação induzida. O trabalho da mutação é melhor explicado na teoria chamada de neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. O maior problema, acho que o principal problema de base na teoria de Darwin é ele dizer que os seres eram todos diferentes. Realmente eram. Então qual é o problema, Rangel? De onde vem essa diferença? Por que duas tartarugas marinhas da mesma espécie não são totalmente iguais? A gente sabe que o DNA é diferente, né? Mas de onde surgem as diferenças no DNA? Se houve uma Eva tartaruga e um Adão tartaruga, desculpa a comparação, mas só para dizer para vocês, os primeiros seres tartarugas do mundo, como é que hoje existe diferença entre eles? As diferenças são baseadas nas mutações. As mutações alteram a sequência de nucleotídeos do material genético dos seres, gerando variabilidade. Então a função da mutação é gerar variabilidade. Ela traz novas características aos seres vivos, fazendo que eles sejam diferentes dentro de uma mesma espécie. Daí a origem da variabilidade. Um outro processo que não gera variabilidade, melhor, não gera novas características, mas gera variabilidade e aumenta ela, é a recombinação gênica. Recombinação gênica é o que ocorre, por exemplo, na segregação independente da segunda lei de Mendel. Azão, azinho, bezão, bezinho. O cara que é azão, azinho, bezão, bezinho, pode fazer gametas azão com bezão com bezinho, azinho com bezão e azinho com bezinho. Ou seja, gametas diferentes dentro do mesmo indivíduo, graças a uma combinação nova dos seus genes. Se você não se liga na genética ainda e não quer ficar atrapalhado com isso, é só você lembrar que a recombinação gênica trabalha na produção de gametas da reprodução sexuada. E se eu te perguntar qual é a principal diferença da reprodução sexuada para a reprodução assexuada? Na reprodução sexuada, os seres têm variabilidade genética, graças a uma combinação nova de genes que ocorre na formação do gameta. Por isso, a recombinação gênica é fundamental para a variabilidade ser aumentada e gerada em relação a novos gametas do meio. Beleza? Então, o neodarwinismo e a teoria sintética explicam a origem da variabilidade. Aí, vem a nossa amiga seleção natural. Não à toa, o nome da teoria é neodarwinismo. Eles seguem o pensamento de Charles Darwin e
Alfred Wallace. A seleção natural, ela atua sobre a variabilidade, selecionando os indivíduos mais aptos. E os mais aptos sobrevivem e têm filhos. Ou seja, isso gera adaptação ao meio. O que eu queria que vocês entendessem é que as teorias que falam sobre seleção natural, elas falam de adaptação igual ao transformismo de Lamarck. Só que no transformismo de Lamarck, a adaptação era individual. Se eu coloco você exposto ao sol forte o resto da sua vida, você cria melanina na pele, escurece sua pele e fica resistente ao sol. Você, enquanto indivíduo, se transformou. Para o selecionismo, tanto faz selecionismo de Darwin ou selecionismo baseado no neodarwinismo, a ideia é, existem seres de pele negra, pele mulata, pele morena, pele branca, vários tons diferentes, expostos ao sol. Quem está menos afetado pela radiação solar é o de pele negra. Tende a sobreviver, ter mais filhos e continuar o processo pós-evolução. Então, a adaptação, nesses casos, é da espécie. A espécie tem uma característica nova depois de passar pela seleção natural. A seleção natural, ela promove a adaptação da espécie ao meio. Beleza? Essa é a teoria sintética da evolução, ou o neodarwinismo. Gente, nos anos 70, a genética conheceu um processo que começou a intrigar bastante em relação à evolução. Chama-se epigenética. A epigenética trabalha com conceitos de DNA que talvez você já conheça. O nosso DNA está enrolado em estonas no núcleo da célula, e essas estonas podem fazer o DNA ficar mais ou menos condensados na célula. Como assim? Ó, a molécula de DNA do mesmo indivíduo, o DNA é o mesmo, em duas células diferentes. Quando você vê o DNA mais espiralizado, nós chamamos essa região de heterocromatina, que é a região onde o DNA e as estonas aparecem mais condensadas. É a heterocromatina. As regiões onde o DNA está menos condensado, está menos espiralizado, são conhecidas como eucromatinas. Imagina você que o DNA é da mesma pessoa. E o que eu posso te mostrar aqui? Que numa célula da pessoa, um gene está localizado numa heterocromatina. Já em outra, numa eucromatina. Então, a célula 1 tem o gene A localizado na heterocromatina, enquanto a célula 2 tem o gene A localizado em uma eucromatina. E daí, Rangel? Quando o gene está localizado numa heterocromatina, ele está inativo. A característica A é dominante ou recessiva, Rangel? Nem me importa. Porque se está numa heterocromatina, a característica A não funciona. Se está numa eucromatina, o gene vai ser expresso, a característica vai aparecer. Então, na verdade, as heterocromatinas fazem o DNA ficar inativado e as eu ativado. O que faz o DNA ser uma hetero ou uma eucromatina? A diferença de necessidade que sua célula tem de expressar um gene. Podem ser células diferentes do mesmo corpo, do mesmo dia, ou o mesmo indivíduo, ao longo dos anos, mudando esse processo. Como assim? Mulheres de 5 anos de idade não menstruam, não devem menstruar, né? Não tem ciclo menstrual ativo, porque os hormônios sexuais não são produzidos. Mas ela tem gene para a produção do hormônio sexual? Tem, porque o gene é igual a vida inteira. O seu DNA não varia ao longo da vida. Então, com 5 anos, o DNA para a produção dos hormônios sexuais está lá, possivelmente em heterocromatina, sem funcionar. Quando você chega aos 15 anos, já está na adolescência, você já está fabricando esses hormônios. Então, os genes que produzem esses hormônios, responsáveis pela produção, estarão em eucromatinas. Essa variação ocorre ao longo da sua vida. A epigenética acredita no seguinte: o meio ambiente pode ser capaz de influenciar a alteração de uma hetero para uma eucromatina e vice-versa. Por ação de influência do meio, heterocromatina e eucromatina, elas podem simplesmente ser transformadas uma nas outras. E com isso, um gene que estava inativo no seu DNA passa a ser ativado.
e vice-versa. Então, por influência do meio, você pode começar a expressar características que originalmente você não expressaria. Com isso, você mudaria seus fenótipos, características físicas, e com isso você poderia se adaptar ao ambiente novo. Então, a epigenética começa a nos dar uma ideia de que o meio pode ser capaz de transformar você. Que teoria evolutiva você conhece que fala sobre isso? É o lamarckismo, gente. A epigenética pode mostrar pra gente que talvez Lamarck tenha razão. A razão dele não foi naquilo que ele pensou certinho, exatamente. Mas realmente o meio pode ter influência na transformação do ser. E o que é mais doido, quando o meio influencia uma heterocromatina virar uma eucromatina, a interação do DNA com as histonas é alterada. Isso faz com que o DNA fique desespiralizado. Essa característica de interação seria transmitida a seus filhos. Sendo transmitida a seus filhos, a transmissão de características também seria real. Ou seja, o ser se transformaria para se adaptar ao meio e passaria características para os filhos. A epigenética botou uma pulga atrás da nossa orelha. Muita gente fala hoje que a epigenética é o neolamarquismo. Não dá para comparar tão friamente assim. Lamarck não podia falar sobre DNA. Mas ele acreditava na alteração que o meio causava nos seres. E a epigenética prova que isso é verdade. Agora, como acontece é pouco conhecido. Nós temos que fundamentar mais os nossos conhecimentos sobre a epigenética, sobre a regulação dos genes, para entender melhor se isso vai ser verdade ou não em um futuro próximo. Tá legal? Mas se cair em prova, você já sabe. A epigenética é o estudo sobre a influência do meio na expressão dos genes e a transmissão das características de alteração de expressão para os descendentes. Beleza? Tranquilinho? Com isso a gente fecha as bases da teoria evolutiva, tá legal, gente? Mas só para a gente não ficar desfundamentado, as teorias evolutivas mostram para a gente que existem fatores ambientais que influenciam na frequência de genes em uma população. A população tem uma característica qualquer e alguns fatores ambientais acabam influenciando essa população a ter um aumento ou diminuição dessa característica. O primeiro fator é a clara seleção natural, falada por Darwin, o Wallace e a galera do neodarwinismo. A seleção natural pode fazer com que, por exemplo, imagina aqui, por favor, eu tenho um ecossistema qualquer. Nesse ecossistema eu tenho pássaros que têm dois tipos de bicos diferentes. Eu tenho pássaros de bico longo e pássaros de bico curto. Os que têm bico longo se alimentam de insetos dentro da árvore. Eles vão lá na árvore buscar dentro do ninhozinho, do cupinzeiro, do formigueiro, os insetos. Quem tem bico curto só pega inseto que passa por cima da árvore. Beleza? Então, de início, 7 vermelhinhos, significando que 2, 3, 4, 5, 6, 7 azulzinhos. A proporção entre bico longos e bico curtos está igual. A frequência entre eles é a mesma. Ou seja, a quantidade deles está igualzinha aqui. Pode ser que uma alteração no meio crie uma variação disso. Digamos que aqueles insetos que passam por fora começam a ficar cada vez mais escassos. Por quê? Porque o ambiente teve a chegada de um novo pássaro. E com isso tinha mais gente para se alimentar. Os passarinhos de bico curto começaram a sofrer competição, se alimentando menos e ficando cada vez menos presentes na população. Aí, o que você vê com o tempo? Você vê com o tempo... Opa, meu meio ficou tão tortinho. Deixa eu consertar. Você vê com o tempo que a população dos indivíduos de bico longo que não sofre competição, ela vai aumentar significantemente e a população dos seres de bico curto reduz muito, porque bico curto sofreu com a seleção natural e a população teve uma tendência à diminuição. A seleção natural, então, é um dos fatores que influenciam na alteração das frequências de genes em uma determinada população. Se a seleção favoreceu a galera de bico longo, com o tempo a frequência de bico longo é maior que bico curto. Eu posso dizer aqui que houve uma seleção natural contra a galera
de bico curto. Beleza? Então a seleção natural é um dos fatores que influenciam a alteração na frequência de um gene. Nós sabemos que a seleção natural ela pode ser subdividida em tipos diferentes. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Nós temos 3 tipos diferentes de seleção natural que podem aparecer para você em uma prova. Elas se baseiam no quê? Imagina o seguinte comigo. Ó. Eu tenho aqui o gráfico que mostra a frequência de fenótipos quaisquer, de características quaisquer, em uma população. Vamos dizer o seguinte. Aqui estão os indivíduos que têm um corpo de tamanho pequeno. Aqui os indivíduos, um corpo de tamanho médio. Aqui os indivíduos, um corpo de tamanho grande. Então, essa população está bem estabilizada no meio onde ela está, certo? Aqui número de indivíduos e aqui tamanho. 3 tipos de seleção natural podem aparecer aí no meio. Digamos que apareça um agente de seleção, por exemplo, um predador desses peixes, e vai alterar essa frequência da seguinte forma. O agente de seleção que chegou começa a se alimentar de peixes pequenos e competir com peixes grandes por alimento. Os peixes médios, ele não faz menor influência. Como é que vão ficar as populações? A população de peixes pequenos e grandes tende a diminuir e aumentar a população de peixe médio. Ou seja, a seleção natural favoreceu ao fenótipo a característica intermediária. Quando ela favorece a característica intermediária, nós dizemos que houve uma seleção estabilizadora. Outro motivo que pode acontecer, outra forma que pode acontecer, a seleção natural favorecer apenas uma das características do extremo. A seleção natural ser a favor ou do peixe pequeno ou do peixe grande. Nesse caso, ela é chamada de seleção natural direcional. Ela direciona a população para um dos 2 tamanhos. Digamos que o peixe que chegou coma pequenos e médios, mas os grandes, por serem muito grandes, ele não encara o grande. Então, quando você olha a curva populacional, olha como é que ela fica. Peixe pequeno e médio diminui de tamanho e só o peixe grandão continua com a população grande. Por quê? Porque a seleção natural favoreceu exclusivamente o fenótipo extremo. A curva rosa podia estar só para cá também, tá? Só sobre o pequeno. Na direcional, favorecidos serão P ou G. Na seleção estabilizadora, favorecidos vai ser só o M, só o intermediário. E o terceiro tipo de seleção é a seleção disruptiva ou disjuntiva. Seleção disruptiva ou disjuntiva. Nessa seleção, os 2 fenótipos extremos são favorecidos, ó, o pequeno e o grande favorecido. O fenótipo intermediário é quem sofre com a seleção natural. Com isso, essas 2 pontas aqui crescem de tamanho. Você acaba favorecendo ao mesmo tempo os pequenos e os grandes. E os médios são desfavorecidos. Quando isso acontece, nós dizemos que houve uma seleção disruptiva, um favorecimento dos fenótipos extremos que ocorreu por um agente de seleção natural. Então a seleção natural é o primeiro fator que altera frequências gênicas em uma população. Beleza? O segundo, também bem conhecido, é a migração. A chegada ou saída de seres de um ambiente alterará a frequência do meio. Isso acho que eu não preciso nem explicar muita coisa, né? Porque geralmente é assim, ó. Imagina o seguinte, vou usar até esse meu desenho. Populações de bico longo e bico curto, quer dizer, uma população tem seres de bico longo e bico curto bem equilibrados. A quantidade está bem equilibradinha. Se chega a maior quantidade de bico longo, a frequência é alterada. Então a migração, a imigração ou a emigração, a chegada ou saída de seres, também altera a frequência de genes de uma população. Acho bem direto e fácil de entender essa. E o terceiro, que às vezes é menos conhecido por vocês, é um processo conhecido como deriva gênica. A deriva gênica ela gera uma alteração na frequência por uma redução drástica da população.
A deriva gênica faz a alteração ocorrer ao acaso. Ela não favorece diretamente um ou outro porque a natureza quer, porque o ambiente quis. Na verdade, o que acontece é o seguinte, ó. Eu tenho aqui os meus mesmos passarinhos de bico longo e os de bico curto, muito bem divididos. 7 para cada um. Só para mostrar para você que a frequência dos dois, tanto de bico longo quanto de bico curto, é igual. Aí ocorre uma catástrofe ambiental. O incêndio florestal pega aquela região, queima as árvores de onde eles tiravam o alimento, e sem alimento os pássaros morrem. Alguns morrem pelo próprio incêndio e outros morrem por falta de comida. Então houve aqui uma redução drástica na população. Quando você vai olhar ao final do tempo, a quantidade de seres diminuiu assustadoramente. E com isso as frequências também foram alteradas. Por causa da catástrofe ambiental, a frequência dos passarinhos de bico curto superou as de bico longo. Tudo isso porque houve uma catástrofe que levou a uma redução dos seres no meio. Isso também pode acontecer pelo seguinte: seres daqui migram e por migração vão ocupar uma nova região. Não é a população inteira que vai migrar. Alguns pássaros migram. E esses pássaros que vão migrar podem migrar para conquistar um ambiente novo em proporções aleatórias, fazendo com que também haja uma redução populacional e uma alteração na frequência em relação ao inicial. No caso da catástrofe, nós dizemos que ocorreu um efeito gargalo. A redução da população fez com que poucos seres chegassem à frente. E nesse efeito gargalo, houve uma alteração da frequência. Nesse caso aqui com a migração, houve um efeito fundador. A chegada no ambiente novo, para fundar uma nova população, acabou trazendo esse desequilíbrio nas frequências dos seres que estavam presentes no meio. A frequência variou graças a um acaso, a catástrofe ou a migração, que não são efeitos controlados diretamente pela natureza. Então a deriva gênica é um dos 3 grandes fatores que alteram a frequência de uma população. O quarto, obviamente falando, são as mutações. Mas a mutação, gente, ela dificilmente ocorre em larga escala, ainda mais em seres grandes, né? Se forem micro-organismos, mutações podem alterar a frequência, podem gerar características novas, um novo plasmídio bacteriano com gene de resistência a antibiótico, que seja transmitido aos outros seres, fazendo as frequências se alterarem. Mas em grandes seres é um fator que não influencia tanto assim. Beleza? Com isso a gente fecha essa partezinha das teorias evolutivas para vocês. Quem precisar printar, o momento é esse. Valeu, galera. Bons estudos. Aquele abraço.